Olá, seja bem-vindo à nossa aula do Vem Segue-me da Escola Dominical. Eu sou o Douglas e hoje nós vamos ver que excelentes exemplos nos ajudam a permanecer livres e seguros. Em Álamos 52 e 53, nós encontramos a comprovação da declaração que o Salvador fez. Todos aqueles que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Sob a liderança de nefitas iníquos e apóstatas, como por exemplo Amoron, nós vimos que os lamanitas eles empregaram muita força, muita violência, com o propósito de tomar as terras nefitas e usufruir os seus recursos e as suas terras. O capitão Moroni, que era um jovem na época de 25 anos, relutava muito com a possibilidade de entrar em conflito com os lamanitas. Moroni era o responsável por liderar as tropas nefitas que entravam em confronto contra os lamanitas. E mesmo tendo 25 anos, ele sabia, como é óbvio, que mesmo vencendo uma batalha, mesmo ao vencer a guerra, haveriam sempre muitas mortes de ambos os lados. E isso para ele era muito triste. Com certeza a perda da vida de muitas pessoas não valia a pena entrar na guerra, exceto pela causa que ele julgava ser a mais importante, que era a liberdade. Conforme ensinado por Hugh Nibley no excelente Sainz Kumora, os lamanitas não eram um principal problema dos nefitas. De fato, os lamanitas eram maus, ferozes e depravados, mas eles só estavam lá para lembrar os nefitas de que eles deviam obedecer aos mandamentos do Senhor. Embora muitos estudiosos discordem da afirmação dele, no final das contas, para os nefitas, a presença dos lamanitas foi sempre uma bênção, pois conforme nós lemos no livro de Jó, bem-aventurado é o homem a quem o Senhor repreende. Os lamanitas aproveitaram a oportunidade de os nefitas estarem fracos e sob contendas, brigas uns com os outros, para poder subjugar as terras e poder invadir as terras nefitas com muito mais facilidade. Aquele povo que a gente estudou algumas aulas atrás, os antinefileitas, que depois foram conhecidos como o povo de Amon, eles estavam sob proteção dos nefitas em Zaraena, isso porque eles fizeram um convênio, um juramento de nunca mais pegarem armas, com o propósito de entrar em batalhas e guerras. Mas depois de os lamanitas aproveitarem a fraqueza dos nefitas, por conta dessas brigas e dissensões entre eles se afligiram muito e tiveram o desejo, mais uma vez, de pegarem armas com o propósito de defender os nefitas. Eles não representavam um peso para os nefitas e, mesmo assim, eles queriam poder ter a oportunidade de retribuir aquilo que os nefitas haviam feito por eles, que no caso era protegê-los dos lamanitas. Elamã temia que, se eles pegassem armas mais uma vez, as almas deles seriam perdidas, ou seja, eles quebrariam o convênio que fizeram com o Senhor e estariam sob o poder do inimigo. Então, Elamã e os seus irmãos, eles influenciaram o povo de Amon de forma a convencê-los de não pegarem armas, que mesmo com que acontecessem, eles deveriam manter o convênio e o juramento que eles fizeram de não guerrear mais, não batalhar mais. Esse povo de Amon tinham muitos filhos, e esses filhos do povo de Amon não fizeram o convênio que os pais haviam feito de não pegarem armas. Portanto, esses jovens que foram reunidos, cerca de 2.000 deles, que foram conhecidos posteriormente como os 2.000 guerreiros de Elamã, porque Elamã assumiu o fronte, assumiu o comando daqueles 2.000 jovens. Esses 2.000 jovens fizeram o convênio de pegarem armas com o propósito de defender o seu país, de defender as suas terras, com o propósito de que os nefitas não fossem
subjugados pelos lamanitas. Como é óbvio, as batalhas, as guerras, elas são muito ruins. Não só para quem perde a batalha ou perde a guerra, mas também para aqueles que vencem a guerra. Com certeza há sempre alguma perda. No caso dos 2.000 jovens, os 2.000 guerreiros de Elamã, nenhum deles morreu. E eles só entraram na batalha com o propósito de alcançar a liberdade. Ou seja, o que nós aprendemos é que só vale a pena entrar em uma guerra com o propósito de ser livres. A igreja e o Senhor condenam todo e qualquer ato violento, mas com o propósito, na busca pela liberdade, esse ato é um ato válido. Ou seja, a liberdade é tão preciosa que aqueles 2.000 jovens naquela altura estiveram dispostos a dar o seu melhor, dar a sua vida, com o propósito de fazer com que o seu país e os seus pais fossem livres. Embora as nossas aulas não sejam focadas com o propósito de detalhar o que aconteceu nas batalhas entre os nefitas e os lamanitas, o contexto histórico e algumas coisas que aconteceram durante essas guerras nos dão muito conhecimento sobre o que devemos fazer hoje. Vivemos num mundo de relativa paz. Hoje são poucas nações e que ainda conflitam entre si com o propósito de buscar riquezas, extensão territorial, causas políticas ou religiosas. Nós vivemos em relativa paz. Mas uma coisa que nunca cessou foi a guerra espiritual. Hoje nós vivemos, infelizmente, cercado de muitas coisas ruins, embora também, em contrapartida, hajam muitas coisas boas. As coisas ruins, elas estão presentes, assim como as coisas boas, e a nossa capacidade de escolher entre essas duas é sempre igual para todos. É claro que cada um de nós tem uma criação e tem uma maneira de pensar diferente. E isso faz total diferença na busca das escolhas entre o que é bom e o que é mal. Nós aprendemos no Antigo Testamento, quando o profeta Isaías ensinou: ai daqueles que dizem mal ser bom e bom ser mal. Hoje nós estamos rodeados de violência nas redes sociais e de coisas ruins que nos afastam do espírito nas redes sociais. Embora as redes sociais hoje sejam um grande recurso que é utilizado por missionários de tempo integral no mundo inteiro para levar o conhecimento do Evangelho a muitas pessoas que ainda não o conhecem. Cabe a nós a escolha entre o que é certo e o que é errado e levar o que é bom ou levar o que é ruim às pessoas. Com certeza, as nossas escolhas decidirão hoje o que seremos no futuro. É muito importante darmos ouvidos aos conselhos do Senhor para fazer da mesma forma com que fizeram os 2.000 jovens, os 2.000 guerreiros de Elamã. Eles eram homens honrados e estavam sempre dispostos a obedecer à palavra do Senhor. Isso porque, conforme eu falei no início da aula, por meio de grandes exemplos, nós podemos ser livres e nos afastar da insegurança e do mal que está à nossa volta. Em resumo, o que nós aprendemos é que os 2.000 jovens, os 2.000 guerreiros de Elamã, eles só aceitaram entrar em batalha, entrar em conflito, para defender a liberdade. A liberdade é algo tão precioso que desde a Idade Antiga as pessoas eram punidas por crimes com a perda da liberdade. Ou seja, se alguém cometesse algum crime, essa pessoa seria encarcerada, seria presa. Antigamente, como é óbvio, as pessoas eram privadas com um propósito mais físico mesmo. Elas eram presas para não fugirem, com o propósito de serem açoitadas, serem espancadas, para não voltar a cometer os crimes. Isso não foi muito eficaz, porque depois que as pessoas eram espancadas, eram açoitadas,
essas pessoas eram postas à solta novamente e voltavam a praticar os crimes. Hoje, na idade contemporânea, as pessoas ainda perdem a liberdade ao cometer um crime. Hoje, o entendimento é de que é muito mais doloroso para alguém que comete um crime ficar preso, não sair, do que ser açoitada. Estudos contemporâneos mostram que a maior parte dos presos preferiria ser espancado, ser açoitado, e muitos deles preferiam a morte a ter que ficar presos. Ou seja, a liberdade é muito preciosa. E algo muito interessante hoje é que as pessoas em seu período de férias do trabalho preferem viajar não para ter descanso do trabalho, mas para se sentirem libertas, se sentirem livres. Isso porque muitas das vezes em que viajamos, nós fazemos algumas atividades em que nos vão cansar muito mais, mas nós vamos nos sentir muito mais livres. E conforme ensinado por Carlos Pecotier, a liberdade é prerrogativa natural do ser humano, já que ele nasce livre. Diante disso, a pergunta que fica é: se a liberdade é tão preciosa, se as pessoas buscam a todo tempo a liberdade, por que é que elas aceitam correr o risco de perder a liberdade para cometer crimes? Por que as pessoas arriscam cometer pecados para serem escravas dos pecados? A resposta é muito óbvia. As pessoas arriscam cometer crimes e cometer pecados e ficarem sem liberdade nas duas hipóteses porque elas não têm a consequência clara em suas mentes. Veja o que o Elder Bork-Becker, do Código dos 12 Apóstolos, nos ensinou. Sejam fiéis a seus convênios e ficarão em segurança. Quebrem-nos e não estarão seguros. Não temos a liberdade de quebrar os convênios sem arcar com as consequências. Ou seja, se fizermos as escolhas corretas, se formos fiéis, estaremos em segurança. Do contrário, nós não poderemos ter a liberdade de escolher a consequência. Nós podemos escolher o ato, mas a consequência dos atos, infelizmente, nós não temos. Ainda que as batalhas, as guerras, as dissensões que nós lemos nesses capítulos do livro de Mórmon não sejam o principal foco das aulas, nós podemos aprender muito ao ler cada um desses capítulos. Nós vemos que Elamã e seus homens tiveram êxito ao conquistar, por meio de estratagemas, algumas regiões, inclusive sem a perda de nenhum homem. Embora, como é óbvio, eles precisavam de provisões que os manteriam a defender aquelas terras que foram ocupadas e para que eles pudessem avançar. Após isso, o capitão Moroni ficou muito feliz ao saber que Elamã e seus homens estavam muito bem e ficou muito desgostoso ao saber que Paurã, que era como se fosse o governador de estado hoje, um chefe de estado hoje, não supriu as necessidades de Elamã e seus homens na altura e nem a contento. Então o capitão Moroni enviou uma carta a Paurã pedindo para que ele se reportasse, para que ele explicasse o motivo de não ter providenciado aquilo que Elamã e seus homens precisavam especialmente. Então, após receber a carta, Paurã respondeu. E embora a carta tenha sido muito dura por parte de Moroni, Paurã resolveu não se importar com aquilo que Moroni havia dito. E nós podemos trazer esses relatos para os nossos dias hoje. Primeiro, nós lemos que Elamã e os seus homens estavam a ser afligidos por fome e por falta de provisões básicas para aquilo que eles necessitavam naquela época. Hoje nós estamos a viver uma pandemia por conta de um vírus que se espalhou pelo mundo inteiro. Infelizmente, muitas pessoas hoje dependem de outras pessoas para sobreviver e muitas dessas pessoas dependem da eficácia e da eficiência de um governo, de um estado.
Muitas pessoas hoje recebem auxílio do governo para que elas se mantenham devido à falta de emprego causada pela pandemia que nós vivemos. Aquela crise que os homens de Elamã viveram é mais ou menos parecida com o que nós vivemos hoje. Eles precisaram de algumas coisas e que naquela altura não foram providenciadas, e hoje, por causa da ineficiência e ineficácia de alguns governos, de alguns estados, algumas pessoas sofrem também. Entretanto, o que aconteceu após as críticas que Moroni fez a Paurã foi atender às necessidades daquele povo, e hoje o mesmo pode acontecer. Com certeza nós não podemos mudar muitas coisas que estão à nossa volta, mas nós podemos confiar no Senhor e fazer todo o nosso possível para mudar as circunstâncias de forma que nós possamos vencer as batalhas. Veja o que nós lemos no capítulo 60 do livro de Alma. Ou pensais que o Senhor continuará a livrar-nos enquanto nos sentamos em nossos tronos e não fazemos uso dos meios que o Senhor nos concedeu? Então aqui nós vemos que Moroni fez uma pergunta a Paurã sobre as atitudes e a negligência dele naquela época. Nós podemos trazer isso para o nosso cotidiano hoje. Se nós ficarmos sentados ou à espera de um milagre sem que nós façamos a nossa parte, com certeza o Senhor não vai providenciar aquilo que nós precisamos. É preciso que tenhamos força, coragem, embora as circunstâncias nem sempre nos favorecem a fazer isso, mas nós precisamos agir de forma a conquistar aquilo que nós precisamos. Mas, como é óbvio, esperando e confiando sempre no Senhor. Em seguida, nós podemos ver o que Paurã respondeu a Moroni em sua epístola. Veja o que nós vemos no capítulo 61. E agora, em tua epístola censuraste-me, mas isso não importa. Não estou zangado, antes regozijo-me pela grandeza de teu coração. Eu, Paurã, não busco poder, procuro somente conservar minha cadeira de juiz para preservar os direitos e a liberdade de meu povo. Minha alma permanece firme nessa liberdade com a qual Deus nos fez livres. Então nós vemos aqui, com esse direito de resposta de Paurã a Moroni, uma coisa que nós podemos aprender e aplicar em nossos dias. Muitas vezes, muitos de nossos líderes, nossos pais, nossos tutores, nos repreendem com o propósito de nos ensinar, de nos admoestar e de nos fazer crescer. Infelizmente, muitas dessas vezes, nós optamos por nos ofender, ao invés de ouvir os seus conselhos, as suas admoestações e as suas repreensões para melhorar. Muitas vezes, nós escolhemos ficar ofendidos, ao invés de buscar a melhora. E com relação a isso, veja o que o Elder Bednar nos ensinou a respeito de escolher ficar ofendido. Está claro que os requisitos rígidos para o aperfeiçoamento dos santos incluem designações que nos põem à prova e nos desafiam. Se uma pessoa disser ou fizer algo que considerarmos ofensivo, nossa primeira obrigação é recusarmos-nos a ofender-nos e depois nos comunicarmos em particular de modo honesto e direto com a pessoa. Tal atitude é um convite à inspiração do Espírito Santo e permite que os mal-entendidos se esclareçam e que se compreenda a real intenção. Então, ficou muito claro. Somos nós que escolhemos ficar ofendidos. Parte de nós essa prerrogativa. Infelizmente, por causa da longa duração das guerras, muitas pessoas se tornaram insensíveis à voz do Senhor. Alguns, como é óbvio, se humilharam e conseguiram prosperar e sentir paz do Senhor, mas infelizmente muitos se perderam por causa da longa duração das guerras. Todos nós precisamos e devemos confiar no Senhor, tanto nos momentos de adversidade como nos momentos de prosperidade. Com certeza, o Senhor sabe o que é melhor para nós. Infelizmente, muitas vezes nós não compreendemos isso e muitas vezes nós não nos damos por isso e passamos
ao lado das admoestações e daquelas pessoas que são chamadas para nos liderar e nos conduzir de forma correta aos caminhos do Senhor. E felizmente, depois de muito tempo, com longas batalhas e grande duração na guerra, houve paz na terra. Os lamanitas foram expulsos das terras dos nefitas e houve paz, finalmente. Então Elamã consegue deixar de lado o exército e volta ao ministério com o propósito de levar a palavra e a vontade do Senhor para mais pessoas. Lembro-lhe que esse vídeo é apenas um recorte. Fontes e sugestões de leitura na descrição. Por favor, correções, críticas e dúvidas nos comentários. Lembro-lhe também que esse vídeo é uma produção independente e não oficial de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Para conteúdos oficiais, considere visitar o site oficial da igreja, no qual proporcionará uma experiência incrível com fontes e recursos como áudio, vídeo e materiais inspiradores que podem tornar o seu estudo muito mais eficiente. Preste meu testemunho, com certeza vivemos em uma guerra espiritual. É o mal contra o bem e o bem contra o mal. Cabe a nós a decisão de escolher o que é certo de forma a moldar o nosso futuro. Nem sempre foi fácil superar as adversidades, mas com os bons conselhos e os bons exemplos que tive em minha vida, tudo se tornou mais simples. Essa aula eu compartilho em nome de Jesus Cristo. Amém.